Bom dia, bom dia, bom dia! Última semana para nós, uma boa segunda-feira. Você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Quero lhe agradecer por mais uma semana juntinho, porque eu tenho certeza que a gente se encontra aqui nesses 5 dias. E por isso, você que nos assiste também através do canal do YouTube TV Oficial, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por sua presença em mais uma semana que se inicia, que seja uma semana abençoada, com muitas informações do sul da Bahia, de toda a Bahia, do Brasil e do mundo. Por isso, não esquece de clicar no inscrever-se, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo. Ativando os sininhos, você ativa as notificações. Chega a notificação na tela do seu celular, tablet, computador, smartphone, aonde você estiver, quando quiser. Dá para assistir ao TVI, claro, dá para assistir a TVI News e com certeza todos os programas que tem aqui na nossa emissora. E você, olha, fica ligadinho porque hoje vem muita coisa boa, além de muitas informações, quadros especiais para você de casa que nos acompanha. Então, por isso, uma boa semana para todos nós. Não esquece também de seguir a gente através do nosso Instagram, TV Play Oficial, ou o nosso portal tvplay.com.br. Põe o QR Code de produção na tela para quem está em casa acompanhar, tvplay.com.br. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela, você consegue conferir todo o nosso conteúdo e muitas informações também aqui sobre a TVI. Entra lá, tvplay.com.br. Não esquece, hein? Acesse agora o nosso portal, porque são 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história, e tendo você como parte da nossa. Olha aí, o TVI News, Alerta Cidade, Bem Viver, Olho no Olho com Val Cabral, Ela por Elas, Café com Cinema e Poesia, Arte e Cultura entrelaçado. Raquel Rocha entrevista, Naquela Mesa, Politiza Elas, Conexão Pop, Entenda Direito, Nada a Ver, De Olho no Som e também O Assunto é com Kleber Torres. Olha, então por isso a gente consegue entender o seguinte, que a gente tem muito conteúdo aqui para você. Cada programa com um dia específico, com um horário para você de casa que nos acompanha assistir. Pérola, não consegui assistir o programa de hoje ao vivo, não assisti nada ao vivo. O que eu faço? Entra lá através do nosso portal, porque tem uma coletânea especial. Além de contar sobre o programa, todos os assuntos e áreas específicas, a gente tem a coletânea também de reprises, que dá para pausar, voltar, adiantar. Olha aí o TVI News, Barbosinha, Tonezinha e Pérola. Mais uma semana a gente começa aqui o TVI News. O TVI News, gente, é um telejornal, traz também muitas informações, muitas notícias e, além de tudo, é um programa para você de casa se sentir em casa. Você ouve aqui personalidades, você ouve pessoas que trabalham e com certeza trazem aqui muita motivação. Você ouve muitas entrevistas especiais e exclusivas, ou seja, há muito conteúdo sendo feito, preparado com todo o amor. Olha aí, Perolinha aparecendo para vocês todos os dias. Quando entramos ao vivo, pode deixar o seu feedback, sugestão de temas. Olha, eu tenho uma denúncia para fazer. Gostei do conteúdo de vocês. Pérola, pensei em tal tema. Barbosa, pensei em X tema. Tonezinha, gostei do conteúdo. Pensei em tal tema. Pode mandar pra gente através aqui do nosso chat ao vivo, tá? E a gente manda um beijo carinhoso para você que nos assiste aí de casa, através do computador, da televisão, do celular, aonde você estiver, a gente deixa esse abraço carinhoso. E bora começar então com a nossa previsão do tempo. Hoje, o nosso local aqui, onde temos a sede da TVI, que é Itabuna, amanheceu aquele tempo chuvoso, aquele friozinho gostoso que a gente não quer sair da cama, vontade de ficar enrolado, parece que a cama abraça, né? Então, hoje o tempo aqui em Itabuna segue aí chuvoso e nublado até o restante do dia. Então, previsão aí
para 55% de chuva. Então, por isso que já amanheceu com aquela chuva mais forte, bem acentuada. E, de fato, eu amo esse tempo chuvoso, mas à noite, para a gente dormir. Durante o dia é uma confusão. Por quê? Porque o trânsito fica mais lento, a cidade também ela tem crescido bastante, então tem mais veículos. E aí o fluxo fica daquele jeito, né? A gente demora, e esse tempo chuvoso, a mulherada se molha, fica com a roupa molhada, molha a maquiagem, o cabelo, não é tão bom. Mas a gente gosta desse tempo também, porque dá uma esfriada no ar, né? A Bahia tem esse tempo quente, gostoso, mas é sempre bom. Então hoje Itabuna segue aí com esse tempo nublado, chuvoso, 25 graus nesse momento. Ilhéus também, previsão de chuva aí para todo o dia em Ilhéus. Condições aí chuvosas para todo o dia em Ilhéus. Ilhéus nesse momento está com 25 graus, máxima aí de 26. Você que nos assiste também de Itacaré. Itacaré segue aí também parcialmente nublado, 25 graus nesse momento, máxima de 26 também. É esperado aí um volume muito grande de chuva para Itacaré, 60% de chuva hoje, amanhã 65%, e nos restantes dos dias a gente vai atualizando você aqui também. Itajuípe segue com 24 graus, um tempo chuvoso por lá também, máxima de 26, Ibicaraí 24 graus, com máxima de 26, Uruçuca 24 graus nesse momento e máxima de 26, Canavieiras predominantemente nublado, mas tem sol ali surgindo a partir das 15 horas em Canavieiras, um solzinho tímido, mas que vai ganhando força aí já no restante do dia. Então tem sim previsão para condições mais ensolaradas em Canavieiras a partir das 15 horas. Você que nos assiste aí de Vitória da Conquista, 21 graus nesse momento, nublado, aquele tempinho de conquista de sempre, aquele friozinho gostoso. A nossa Suíça baiana não seria diferente. Então 21 graus nesse momento, com máxima de 24. Você que nos assiste aí também de Salvador, a nossa capital baiana nesse momento marca 24 graus, com máxima de 25 graus. Há condições de chuva sim em Salvador, no entanto, está parcialmente nublado, o sol tende a aparecer a partir do meio-dia, então o tempo volta a ficar firme, aquele tempo gostoso para o turista aproveitar. Para quem mora ali em Salvador, conhecer aonde ainda não foi, onde já foi, se estiver de folga, fazer aquela visita. A gente sabe que agora, Salvador, alguns pontos turísticos passaram aí por reformas, né? Por exemplo, o Mercado Modelo, então que ganhou aí uma grande visibilidade a nível mundial. A gente vê a importância da nossa história ela ser valorizada e com certeza não só para gente que mora daqui, mas para quem vem visitar e percebe ali toda a força, luta, sofrimento e resistência também, toda aquela história contida ali em lágrimas e muita força no Mercado Modelo. Então, Salvador segue aí com o tempo predominantemente ensolarado, mas há condições aí, olha, de sol, condições ensolaradas a partir, então, de meio-dia. A partir de meio-dia volta aquele sol gostoso de Salvador. Olha, começando aqui as nossas notícias do dia, eu já quero falar para você de casa que me assiste sobre doenças graves que podem, sim, trazer aí um acesso imediato à aposentadoria. É isso mesmo que você está ouvindo. Claro que o imediato, gente, não é aquela coisa instantânea. Tá com uma doença, foi detectado, fez exames, tem laudo médico, pronto. Minha aposentadoria está garantida. Não, não é assim. Precisa passar pela perícia médica, fazer todo o trâmite legal e aguardar. No entanto, sim, é necessário que a pessoa ela tenha esse conhecimento do seu próprio direito. Então, a gente vai agora para as 14 doenças, então, que são consideradas, sim, invalidez e que podem trazer a você de casa o acesso ao benefício. Então, bora lá, pode colocar, produção. As doenças que garantem, então, essa aposentadoria imediata são tuberculose ativa, que ela tem cura, mas o tratamento é pelo SUS e dura pelo menos 6 meses, exigindo isolamento para reduzir também os riscos de transmissão. Hanseníase, que é uma doença infecciosa e crônica, portanto,
pode durar meses, anos ou a vida inteira. Ela é curável e o SUS quem fornece o tratamento. Transtorno mental grave, desde que esteja cursando com alienação mental. Uma condição, então, que cause um comprometimento funcional significativo que possa também delimitar a vida de uma pessoa em áreas importantes como trabalho, estudo ou vida social. A neoplasia maligna também, que é conhecido popularmente aí como câncer, a cegueira, perda da visão parcial ou total, paralisia irreversível e incapacitante, perda permanente e completa da função motora, que impede a pessoa a realizar atividades diárias e profissionais de forma independente. Ou cardiopatia grave também, que é aquela doença temporária ou que pode ser permanente, afetando o coração, reduzindo então a capacidade funcional, que pode levar o risco à vida ou impedir que o indivíduo ele exerça suas atividades laborais e diárias. Outras doenças também, como Parkinson, espondilite e a contaminação por radiação, elas podem também ser doenças garantidas aí pelo INSS. A doença de Parkinson, que é um distúrbio neurológico degenerativo, caracterizado então pela perda de neurônios que produzem a dopamina, um neurotransmissor essencial para a coordenação motora, pode também estar aí dentre as listas. A contaminação por radiação, que é com base aí na conclusão da medicina especializada, causa riscos contínuos à saúde, como aumento do risco de câncer e também de outras doenças. Esclerose múltipla também, que é uma doença autoimune e ela é crônica, afetando então o sistema nervoso, o cérebro e medula espinhal. Acidente vascular encefálico agudo, que é o derrame cerebral, é um evento súbito também, em que um vaso sanguíneo no cérebro é bloqueado, que acontece o AVC isquêmico, ou que se rompe, o AVC hemorrágico, causa danos aí à área cerebral. A hepatopatia grave, que é uma doença hepática que causa alterações estruturais e disfunções funcional extensas no fígado, podendo levar risco à vida, também está aí na lista de doenças. O abdômen agudo cirúrgico, que é uma condição caracterizada por dor abdominal de início súbito e evolução progressiva, pode então aí ser necessitado o diagnóstico e conduta terapêutica e muitas vezes é necessário uma cirurgia de emergência. Então, pessoas que enfrentam essas doenças graves que afetam severamente a capacidade de trabalho, elas podem ter um alívio aí ao acesso imediato à aposentadoria pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. O sistema permite, então, que, ao ser diagnosticado com essas doenças, o beneficiário receba sua aposentadoria por invalidez sem precisar aí comprovar um tempo mínimo de contribuição. No entanto, é necessário passar pela perícia médica, é fundamental aí a realização dessa perícia e todas as etapas também serem seguidas. E assim, gente, é importante que seja tudo ali com laudo médico, todos os exames comprovados, tá? Então não é só ter, por exemplo, uma hepatite ou você ter uma esclerose múltipla e fez exames e só. Não, o médico precisa também fazer um laudo falando sobre a invalidez. Doenças hoje como ansiedade e depressão, quando ela causa essa invalidez também, ela pode sim trazer esse benefício, esse direito, esse acesso da pessoa que passa por esse problema. Muitos casos de depressão, a pessoa chega a nem sair de casa ou entra realmente num desconexo com a vida real, onde a pessoa passa a delirar, ter sérios problemas psicológicos e que afetam ali tanto o emocional quanto o físico. A pessoa não tem mais capacidade de trabalhar, não está em poder das faculdades mentais. Então é importante que nesses casos, além de passar pelo psicólogo, psiquiatra, ter um laudo do psiquiatra, tá? Caso a pessoa também esteja ali em tratamento, ter aquele laudo falando sobre o tratamento que está sendo feito ou o que foi feito. Então é importante ressaltar aqui.
você pode sim vir a ter o seu direito, que é a aposentadoria mais rápido. No entanto, precisa sim cumprir todas as medidas rigorosamente. Quais são essas medidas? Realização aí das perícias médicas e também todas as outras etapas. Pérola, como eu fico sabendo ou como eu faço essa solicitação então do benefício? Pode também ser iniciada online através do site Meu INSS. Por lá também você vê se a sua aposentadoria, o seu benefício, ou de um amigo, ou do seu filho, do pai, de quem quer que seja, se esse benefício ele também teve aquelas cobranças indevidas. Então, é o mesmo site, o mesmo portal. Em um você faz a solicitação para o início do benefício e através do outro clique lá que você dá na página, você consegue então verificar se você foi vítima do golpe do INSS. Então, é duas informações em uma. Meu INSS, entra no portal ou baixa o aplicativo também. E se você estiver com algum tipo dessas doenças que são sim consideradas graves e que trazem invalidez, não precisa aí, olha, comprovar um tempo mínimo de contribuição para que agora a sua aposentadoria ela seja aí, olha, liberada, fornecida, porque é um direito seu, garantido aí por lei. Então fica ligadinho aqui também na TVI, porque a gente tem muita coisa boa também para você aí de casa que nos assiste. Então já fica essa informação. Você verifica ou faz a solicitação através do app Meu INSS ou através então ali do portal também. Hoje é dia aqui de Ela por Elas. Hoje é dia do Ela por Elas, mais um episódio especial aqui para vocês. Então já chamo aqui Úrsula para a gente bater esse papo super bacana, bem interessante e trazer mais um episódio para você de casa que nos assiste. Olha, enquanto ela se prepara, se posiciona para entrar aqui para vocês, a gente segue com as nossas informações. Porque um homem, ele abandonou o cachorro em um aeroporto e ele foi preso ao desembarcar em outro estado. Quando a gente fala da criação de animais, não é só você gostar do bichinho, adotar ou até mesmo comprar. Porque se identificou, achou a raça bonita, ou ele é sem raça também e você quis cuidar. Além dos cuidados que a gente fala, que são os necessários, os básicos e essenciais, como um lar que forneça segurança àquele animal, um lar digno, com condições dignas. Quando a gente fala em condições dignas, nenhum tipo de violência, porque hoje as pessoas elas entram em um processo ou porque estão trabalhando muito, ou precisam viajar, ou agora, né, tem uma nova característica que as pessoas gostam de fazer com os animais, né? Pegar esse animal, colocar ele para cruzar com outras raças ou com aquela mesma raça, e aí utiliza aquela raça como matriz. E aquilo ali acaba com a vida do animal. Não é uma vez, são várias, para aquele animal ser vendido. Os filhotinhos serem vendidos. E quando a gente fala no amor dos bichos para com o ser humano, eu lembro de agora há pouco, há quase 15 dias, aconteceu um episódio muito triste aqui em nossa região. Foi chocante para todo o país. As 3 mulheres que foram mortas brutalmente. E o cachorrinho que saiu com elas no passeio, as câmeras de segurança pegam elas 3 e o cachorrinho na coleira, passeando pela praia. A gente via no olhar daquele animal o sofrimento tanto por ver toda aquela situação, mesmo sem entender o que estava acontecendo, porque ele não é um ser humano para entender toda aquela situação, mas ele entendeu que era um mal sendo feito ali à sua tutora, à sua cuidadora. Ele entendeu que talvez ela não estivesse mais com vida. Os animaizinhos, eles sentem muito. Agora imagina esse sofrimento todo a gente conseguia ver estampado no olhar daquele animal, né? Só ele sabe o que aconteceu ali, mas ele não sabe contar e nem entende o que aconteceu. No entanto, ele ficou ao lado do corpo da dona e a gente vê diversos relatos, né, de animais que cuidam, protegem. Esses dias eu fiquei sabendo também de uma pessoa que criou a criança e o animalzinho juntos na mesma casa, assim como muitas outras. E o animalzinho protege de um jeito, num
tanto que quando o menino está dormindo, o cachorrinho fica na ponta da cama. Se alguém se aproxima do quarto, ele tenta pular, e até mesmo se for o pai que chegue ali próximo àquele quarto, ele não deixa se aproximar da criança. É uma forma de defesa, cuidado, proteção. Então a gente vê uma imagem como essa, esse homem que foi preso aí após abandonar esse cachorro de 3 meses no aeroporto internacional de Florianópolis. Coloca pra gente, produção. Olha, o passageiro deixou então o animal no estacionamento do terminal numa caixa de transporte e seguiu então para Brasília, no Distrito Federal. Ao desembarcar, o homem, que não teve a identidade revelada, ele foi preso em flagrante por maus tratos, passou por audiência de custódia e foi liberado no dia seguinte. Essas daí são as informações da Polícia Civil. O homem foi impedido então de embarcar no voo com o animal porque a caixa de transporte não atendia aos requisitos da empresa. A companhia aérea ofereceu a remarcação gratuita da passagem até que a caixa fosse ajustada, mas o cliente recusou a oferta e decidiu então seguir viagem. Olha, o cãozinho, ele foi adotado, ele recebeu o nome de Zurique e agora ele está aí com o funcionário do terminal de passageiros de Florianópolis. Então ele ganhou aí uma família, ganhou uma nova história. Agora olha só, vocês conseguiram entender? O rapaz, esse elemento, chega até o aeroporto, vai embarcar com o animal na caixinha de transporte. Quando ele chega até o terminal, a equipe do aeroporto fala: olha, essa caixinha não é apropriada para viagem. Quando ele tenta embarcar, as pessoas alertam e a companhia aérea deixou bem claro para ele que ele poderia remarcar então essa passagem gratuitamente até que a caixinha fosse ajustada pelo mesmo. Ele fala que não e que ele vai embarcar nesse dia. Ou seja, ele descarta o animal como se fosse um saco de bala, uma embalagem, como se fosse qualquer coisa, menos uma vida. Então a gente vive, olha aí o animalzinho, ele sendo deixado para trás simplesmente porque ele não queria desmarcar a viagem dele, não queria remarcar para uma nova data, ainda gratuitamente, tá? Eu acho que nada justifica. Existem coisas que são injustificáveis, são crimes, e crime tem que levar o nome de crime. Então não foi uma escolha errada, equivocada, não, foi um crime. Então ele deixou esse animalzinho aí e embarcou para Brasília. Quando ele chegou lá, então ele foi parado. E ainda bem, né? Ainda bem, porque é muito triste tudo isso. Imagina, aquele cachorrinho ali. Existem pessoas que adoram fazer maldade, né? Essa daí é uma atitude que, com certeza, se ele mora sozinho, ou ele mora com alguém, ele decide levar o animalzinho, a gente pensa, né? Nossa, que sentimento bom ali de tutor, cuidando. Mas só porque a caixa era indevida, esse cidadão nem sequer pensa em voltar em casa para deixar o animal, fazer uma ligação para alguém buscar o animal. Ele simplesmente deixa o animal como se fosse um nada, um objeto, ou até menos que um objeto, né? Algo tão descartável, porque o celular, quando a gente fala em objeto, e eu faço essa comparação de ser menos, o celular, por exemplo, quando a gente sai de casa e deixa ele na mesa, no sofá, a gente fica doido, querendo voltar. Quando a gente está na rua, alguém leva esse celular por roubo ou um furto que seja, você fica ali desesperado, porque tem os seus dados, tem suas fotos, tem o que mais? Ontem mesmo eu assisti uma reportagem que falava desses roubos alarmantes, né? Em que um celular não é só um celular. Tem as fotos de família, os vídeos, né? Quando você é mãe, quando você é pai, você deixa ali tudo gravadinho, todos os momentos. E além de tudo, as suas contas, enfim, tudo certinho. Então a gente tem esse apego. O animalzinho não é diferente. O animal você cria, compra ali a ração, limpa o ambiente em que ele fica, tem que levar para dar banho, para fazer a tosa.
Tem o amor, que você fica ali super apegado, né? É um companheirinho, então é muito complicado falar de tudo isso, né? Mas existem leis que proíbem e que principalmente protegem os nossos animais. E que bom que agiram rapidamente e a tempo. E esse cachorrinho de 3 meses ganhou uma nova família e um novo nome, que é o Zurique. Essa é uma notícia que a gente dá feliz, né? Falar em coisa boa, uma nova família, e que ele receba todo o amor e cuidado possível. Olha, quem já está aí no link, através, então, aqui da TVI News, pronta para mais um episódio, é a doutora Úrsula Matos. Vem aí o Ela por Elas em mais um episódio especial. Bom dia, Úrsula. Pode rodar a vinheta. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para você, querida telespectadora da TVI, mulher empoderada, mulher que nasceu e sabe que nasceu para ser amada, respeitada, protagonista da sua própria história, guardiã dos seus direitos e dos seus filhos, né? Assim, bom dia para você, bom dia, querido telespectador da TVI, aquele cara alto nível, aquele cara que, se tá passando numa rua e uma mulher tá pedindo socorro, sabe que vai parar para prestar socorro, porque a desconhecida de hoje pode ser uma conhecida amanhã, pode ser a própria esposa, pode ser a filha, pode ser a mãe, pode ser uma irmã, né? Assim, o telespectador da TVI é alto nível demais. É aquele que sabe que no lugar que se ganha o pão, não se come a carne. Ó, pega a dica, não se compra nem se come a carne, né? Assim, porque não mistura as coisas. O telespectador da TVI, o homem que nos assiste, é aquele homem de respeito, que sabe tratar sua esposa, que sabe respeitar as suas vontades, as suas opiniões, que sabe ouvir sem agredir, né? Assim, bom dia para toda a região sul da Bahia, para todo o norte e nordeste, porque nós somos a única emissora, né, que ao longo dos últimos 20 anos está aí exercendo com protagonismo aquilo que nos cabe, levando conhecimento, compartilhando informações e disseminando o que há de melhor nesse mundão aí, né? A título de conhecimento, de informação, de contribuição social. Nem sempre as nossas pautas são as melhores, né? E, aliás, as pautas aqui do Ela por Elas são bem delicadas, né? São bem assim, o que eu posso falar? Espinhosas. São espinhosas, Úrsula? São espinhosas. Você que está me acompanhando sabe que nos últimos dias a nossa região sul tem enfrentado um luto coletivo absurdo em virtude das mortes daquelas 3 mulheres na Praia dos Milionários, na região sul de Ilhéus. Agora, eu iria receber hoje no Ela por Elas, ao vivo, inclusive, nos estúdios da TVI News, a querida Núbia Oliveira, que é a responsável pela Patrulha Maria da Penha, aqui de Itabuna. Então, eu quero começar o meu programa falando para você, Núbia, que perdeu a sua cunhada de ontem para hoje e que, nesse momento, não pôde estar presente nos estúdios da TVI conosco, exatamente porque o sepultamento da sua cunhada está acontecendo agora. Então, querida, antes de adentrar o assunto principal aqui que a gente vai discutir ao longo do programa, eu quero estender a você a minha solidariedade, quero dizer para você que desde quando você me informou sobre a situação, eu tenho orado para que o Senhor possa derramar o bálsamo, o refrigério necessário sobre o coração de toda a família, de todos os irmãos, no seu coração que tinha na sua cunhada também a figura de irmã, uma cunhada irmã, né?
que o Espírito Santo possa consolar e confortar todos vocês, tá bom, Núbia? Não faltarão oportunidades, nós teremos outros momentos para nos encontrarmos, se não na próxima semana, daqui a 15 dias, toda segunda-feira às 10 da manhã temos o Ela por Elas, se não ao vivo a gente pode gravar, então fique tranquila, fique em paz, né? E que esse momento de despedida seja um momento de união e de fortalecimento da união da sua família, tá bom, querida? Um forte abraço, que Deus tenho certeza, pelo que você falou da sua cunhada, que a Valdete já foi devidamente acolhida nos braços do pai, tá bom? Agora vamos voltar aqui para o assunto, vamos voltar aqui para o triplo homicídio na cidade de Ilhéus? Pois é, algo que nos causou um pânico absurdo, algo que está mexendo com o nosso emocional. Úrsula, é normal situações como essas acontecerem aí por Ilhéus, por Itabuna? Não, não é normal. Vamos ser sinceros, não é normal. Mas 3 mortes de 3 mulheres ao mesmo tempo, não, foi algo que fugiu mesmo aos scripts do pior filme de terror. Mas devo dizer que a segurança pública se tornou algo muito precário aqui na Bahia, aqui no nosso estado, e que Itabuna e Ilhéus estão sofrendo inúmeras situações advindas desse sucateamento da segurança pública ao longo de muitos anos. Tem pessoas desaparecidas em Ilhéus, tem pessoas desaparecidas em Itabuna, a polícia não diz nada, ó, a segurança pública, ó, caladinha. Tem crimes não elucidados em Itabuna, crimes não elucidados em Ilhéus. Aliás, eu tenho visto diversos comentários de familiares de um determinado rapaz que também morreu ali na Praia do Sul, algum tempo atrás. Quer dizer, agora recente, não foi algum tempo atrás, não, foi bem recente, com cerca de 9 facadas, e a polícia não fala absolutamente nada. A verdade é que nós ficamos esperando respostas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Segurança Pública, mas houve uma movimentação nos últimos dias, porque a mídia nacional ocupou Ilhéus, hein, amiga? Vamos falar? Isso não é política, isso não é partidarismo, mas a verdade tem que ser dita. A mídia nacional ocupou Ilhéus e teve um grupinho bem pequenininho que chegou a dizer aí, a criar um movimento, que se a gente ficasse dando palco e criando holofotes para essa situação que aconteceu em Ilhéus, olha lá as imagens, que terríveis. As moças estavam lá, olha lá os corpos saindo, Ave Maria, misericórdia, Jesus. E aí o povo começou a dizer que a gente estaria comprometendo o turismo local de Ilhéus. Ó, faça-me um favor, hein? Faça-me um favor. Esse não é o momento, essa não é a hora do povo de Ilhéus estar preocupado com o turismo local. 3 vidas foram brutalmente assassinadas, ceifadas. Portanto, a sociedade civil está pedindo respostas, informações. A sociedade civil está pedindo, clamando por soluções. Chega das situações envolvendo Itabuna e Ilhéus ficarem impedidas de terem uma solução por questões políticas. O governador do estado demorou 72 horas para emitir uma nota de solidariedade à família. Até a prefeitura de Itabuna foi mais rápida do que o governo do estado. Em contrapartida, quando o prefeito se pronunciou sobre o assunto, veio jogar a culpa exclusivamente nos números terríveis da segurança pública da Bahia. Inclusive, nós temos 20 cidades ocupando as 20 piores cidades mais inseguras do país. E Ilhéus está no meio dessas 20, tá? Diga-se de passagem. E aí o prefeito ficou jogando a culpa pro governador, o governador, por sua vez, joga a culpa pro prefeito, e por aí vai. E no meio de tudo isso, estamos quem? Estamos os familiares, estamos os amigos, estamos a sociedade civil, né? Está todo mundo aí, ó, no balaio, chorando, clamando por justiça, suplicando por respostas e tendo as suas dores relativizadas por 2 partidos políticos
que não sabem se comportar da maneira correta. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Políticos baianos, o que inclui o governador do estado, o que inclui o prefeito de Itabuna e o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior e Augusto Castro. A segurança pública, ela é mesmo algo de responsabilidade do estado? Sim, eu sei disso. Vamos ler a Constituição, que rapidinho a gente consegue entender. Mas os municípios também têm responsabilidade na preservação das nossas vidas. Enquanto cidadãs que pagam impostos, somos mulheres que estamos morrendo dentro e fora de casa. E o que vocês têm feito? Aquela região sul da Praia dos Milionários em Ilhéus é uma região que eu ando com os meus filhos, que a minha mãe anda, que a minha segunda mãe andam. A gente faz caminhada naquela região. É uma região, viu, Valderico? Deixa eu te apresentar aquela região. Oi, Valderico. Oi, tenho um maior respeito por você. Mas você está chegando por agora, menos de, sei lá, quase um semestre só de atuação. E aí você pegou uma prefeitura sucateada, eu sei de tudo isso. Mas deixa eu te apresentar aquela região, Valderico. Não tem uma câmera de segurança, a não ser as câmeras das residências locais. Tá bom? Não tem patrulhamento nem da guarda municipal ali naquela região, viu? Deixa eu te falar. Além de não ter câmera de segurança e não ter patrulhamento, Valderico, ninguém se preocupa em fazer uma capina naqueles lotes. É mato assim, ó, Valderico. Ó. E isso não é responsabilidade do Estado, não. É do município, diga-se de passagem. É assim, ó, mato desse jeito, ó. Aí a mídia nacional chegou ali e foi reproduzir a vergonha que vivemos todos os dias. Valderico, sabe por quê que a Polícia Civil e Militar está tendo dificuldade para elucidar aquele caso? Porque as únicas pistas foram encontradas através de câmeras de segurança das residências locais. Porque o município, Valderico, não tem um postezinho assim, tipo esse batom em pé, com a câmerazinha no... Não tem, Valderico. Tem não. E aí fica a minha pergunta, vai esperar outra situação acontecer? Para mandar capinar aquilo ali? Aquilo ali se transformou no depósito de lixo. E além disso, ou principalmente, ou pior do que isso, num ambiente de noias. Só tem drogado, morador de rua que usa droga, crack, 24 horas ali naquele lugar. E não tem um patrulhamento. E aí, Valderico, faz o quê? Conta para mim. Se o município e o governo do estado não derem as mãos e não andarem juntos a fim de alcançar de forma propositiva e assertiva o melhor para a nossa região, sabe quem é que vai ficar com a cara batendo e na possibilidade de se tornar a próxima estatística? São as mulheres ilhéenses, são as turistas que vêm para Ilhéus. Somos nós, somos nós, que hoje estamos falando, mas que amanhã, misericórdia, Jesus, podemos ser silenciadas. E aí? Até quando a gente vai ficar no meio desse jogo de empurra? Até quando? Um empurrando para o outro, que empurrou para o outro, que empurrou para o outro. De quem que é a responsabilidade? Até quando, hein? Até quando? Tá passando da hora da gente começar a escutar discursos de responsabilidade. O governador do estado chegar, e o prefeito, chegar, colocar a cara para bater. Vocês estão ocupando cargos públicos. Portanto, o telhado de vocês é de vidro, sim. E isso eu estou falando não é porque eu votei ou não votei em Valderico. Votei ou não votei em Jerônimo, não. Sabe qual que é o problema do nosso país? O problema do nosso país é que somos partidaristas. Nós não somos seres políticos, nós somos seres partidários. Quer ver o que eu estou falando? Quer ver? Quer ver? Vamos lá para ver se você concorda comigo, mulher que me assiste? Vamos lá. Olha só, olha a situação. Se eu votei no Jerônimo Rodrigues, então eu não vou falar das mazelas do Estado. Eu não vou falar que os índices da educação da Bahia são um dos piores do país. Não.
Eu votei no Jerônimo Rodrigues. Como é que eu falo sobre isso? Não tem como. Não tem condição. Vamos ficar quieto, vamos fingir que a gente não tá vendo. Se eu votei no Jerônimo Rodrigues, eu finjo que a segurança pública não está que tá caótica, vergonhosa. Eu finjo que não. Não, eu votei em Jerônimo do PT. Ó, vamos ficar calado? Aí se eu votei em contrapartida em Valderico, que é da direita, meu Deus, vamos encontrar aqui justificativas para Valderico não ter feito em 8 meses o que a vida toda as outras gestões não fizeram, mas que ele poderia ter feito. Capinar aquele lote da Praia dos Milionários, mandar capinar, né? Colocar uma iluminação pública adequada, implementar câmeras. Não. A gente votou no Valderico, óbvio. Até pro PT não voltar aqui para Ilhéus, pelo amor de Deus, não fala nada não. Finge que não tá vendo. Esse é o nosso problema. Nós somos seres partidaristas acima de qualquer outra coisa. E essa não devia ser a nossa realidade. Porque segurança pública não é uma pauta partidarista, é uma pauta social e política. E quando eu falo de política, eu não estou falando do PT, eu não estou falando do PL, eu não estou falando de partido da esquerda ou da direita, eu estou falando de vidas humanas. A nossa vida importa. A nossa vida importa. O Alex, um servidor público aqui de Itabuna, viu, Augusto Castro? Você, que é parceiro do governador do estado, se meta aí, meu irmão, para tentar ajudar essa família. Eliene, a mãe de Alex, morto dentro de casa com 61 golpes de tesoura. 61 golpes de tesoura, tesourada, 61 tesouradas, 64. Aqui em Itabuna, tem câmeras de segurança que captaram o momento que o camarada saiu e entrou de casa. Segundo a irmã de Alex, a Eliene, o pai desse camarada disse: não, realmente parecia meu filho mesmo ali naquelas imagens. É a mesma tatuagem. O cara procurou atendimento no hospital de base de Itabuna, porque nessa que ele deu 61, foi 64 tesouradas no Alex, ele se machucou. Foi um crime horrendo, bárbaro, truculento. E o que foi que a polícia fez? Nada! O camarada foi para São Paulo morar com a irmã dele em São Paulo. E uma bendita carta precatória, né, Vi Paternostro? É o motivo pelo qual vocês criam situações para justificar o injustificável, que não fizeram nada até agora. Sayonara, uma menina de 17 anos, faleceu aqui em Itabuna, chegou no hospital com fortes indícios de violência sexual. Eu estava na DEAN quando a notícia chegou do hospital, pedindo para que a delegada titular à época fosse no hospital para confirmar aquilo que os médicos já tinham detectado, os sinais de violência sexual de Sayonara. E o que a DEAN, e o que a polícia de Itabuna, e o que a secretária do Estado, da Segurança Pública do Estado, nos disse a respeito da elucidação do caso de Sayonara? Nada! Portanto, não queiram que eu mantenha um controle emocional nesse momento, que eu estou falando de vidas. E antes de estar aqui como advogada, eu estou aqui como mulher, como mãe, como cidadã. 3 famílias enlutadas. Mulheres que eram evangélicas, que não tinham inimigos, que serviam a Deus e a comunidade em suas igrejas, em suas casas, em seus bairros, que eram professoras. Portanto, servia mesmo a sociedade civil de uma maneira como nenhuma outra profissão possivelmente pode conseguir servir. Porque ser professor é formar o médico, é formar o juiz, o advogado, o promotor, o policial. Ser professor a profissão é a base, né?
2 professoras morreram. Uma menina que tinha sonhos infinitos pelo resto de sua vida. E o que aconteceu? Foram mortas! Truculentamente mortas! Completou 1 semana que essas meninas foram encontradas, que os corpos foram encontrados. E o que a gente percebe é que a polícia está perdida. Uma hora é uma informação, outra hora é outra informação, outra hora informação, outra hora informação. Mudou, voltou, foi. Tá tentando fazer a parte deles? Tá. Isso tá. Tá. Ah, claro que tá. A mídia nacional veio para Ilhéus, amigos. Amigas. Cabrini estava em Ilhéus. O repórter do Cidade Alerta lá do Contínuo, uma coisa assim, estava em Ilhéus. Né? E aí? Como é que não une esforços para tentar elucidar uma tragédia dessa? É obrigação, mas estão fazendo por causa da comoção, estão fazendo porque o trem criou um boom, que agora já é manchete nacional. Ai de nós que não se transformasse em manchete nacional. Nós iríamos engolir a seco esse caso sem uma resposta, sem justiça. Por isso que quando o grupinho lá de Ilhéus, preocupado com o turismo local, começou a falar e a queimar a mídia nacional, dizendo que a mídia nacional estava fazendo sensacionalismo, eu fiquei enlouquecida quando eu vi aquele negócio. Sensacionalismo é o quê? O que vocês chamam de sensacionalismo, nós, enquanto sociedade civil, chamamos de justiça, de clamor social, de necessidade de respostas. 3 mulheres foram silenciadas. E eu vou me preocupar com o turismo local? Ah, faça-me um favor. Vai lavar, uma trouxa de roupa. O que a sociedade ilhéense quer e baiana, porque a dor do ilhéense, a dor dessas famílias, se estendeu à dor da Bahia e do Brasil. O que nós queremos são respostas plausíveis, um desfecho, uma definição. Nós queremos justiça. Nós queremos e exigimos justiça. Parem de encarar a segurança pública como uma pauta do partido A ou do partido B. Comecem a ver essas questões com responsabilidade. Porque são as nossas vidas que estão sendo ceifadas todos os dias. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública nos informou que todos os índices de violências contra as mulheres cresceram absurdamente dentro e fora de casa. Nós não temos um lugar seguro para ficar. Mais de 60% dos casos de violência doméstica e de feminicídio aconteceram dentro de casa. E se a gente sai para fazer uma caminhada com o nosso cachorro, olha o que acontece com 3 de nós. Foram sumariamente e eternamente silenciadas. E o ser humano pode até abandonar o bichinho, como a Pérola falou agora há pouco aqui, ó, numa matéria anterior. Mas os bichinhos não abandonam o ser humano assim fácil. Tanto assim o é que os corpos foram encontrados e ao lado dos corpos o cachorrinho estava lá, bonitinho, assustado, com aquele olhar de pânico, porque foi a única testemunha possivelmente ocular de todo esse ritual macabro que envolveu esse crime aqui, na região sul da Bahia, em Ilhéus. O cachorrinho não saiu de lá. Não saiu. E quando todos chegaram, ele continuou ali, assustado, mas continuou ali. E a pergunta que não quer calar: quando é que de fato nós teremos um desfecho? Quando é que de fato os culpados pelas mortes da Mariana, da Maria Helena e da Alexandra serão identificados? Quando? Quando? Na última semana, diversas outras situações foram denunciadas. Canibal em Ilhéus, uma mulher ali na Zona Sul indo para a igreja, né, perto do Mercado Meira,
estava indo para a igreja, quase entrou em luta corporal com um camarada que foi para assediá-la sexualmente ou assaltá-la, ninguém sabe dizer. Um outro noia na região sul ali, quase na orla da praia, foi encontrado portando uma faca. Um casal, chegou para mim o relato de um casal que foi literalmente espancado e quase tiveram suas vidas ceifadas ali próximo da cabana Soro Caseiro e da Guarani, do lado onde os prédios estão ali da frente. Tem os prédios, tem os solares, né? Tem alguns outros prédios ali do lado, e na frente desses prédios, ao lado dos solares, um casal foi abordado, truculentamente abordado, e provavelmente teriam suas vidas, os dois teriam suas vidas ceifadas, se não fosse o livramento que receberam naquela oportunidade. Quer dizer, a gente não encontra policiamento em Ilhéus a não ser em blitz. A gente não encontra patrulhamento nas praias, a não ser nesses momentos em que a mídia nacional ocupou Ilhéus. E que bom que Ilhéus foi ocupada! Que bom! Porque se Ilhéus não tivesse sido ocupada pela polícia e pela mídia nacional, agora nós estaríamos mais uma vez sedentos e engasgados pedindo justiça. Eu acho que meu tempo acabou. Vai me falando, viu, Pérola? Se não me falar, eu vou. Tá quase, tá Mas quase. fica aqui. Fica aqui o meu pedido. O meu pedido para que continuem se empenhando. Porque nós estamos em pleno agosto de Lais, hoje, dia 25 de agosto. Está terminando o mês. Mas violência doméstica e violência de gênero não é uma pauta que a gente pode restringir ao mês de agosto. É uma pauta que a gente tem que debater 365 dias por ano. E se o ano for bissexto, 366. Não é uma pauta que envolve só mulheres. Os homens desse país precisam ser educados, reeducados. Reeducados. As penas precisam ser endurecidas. Nós precisamos rever a educação que nós dispensamos aos nossos filhos todos os dias. Porque a vida parte de nós, somos nós mulheres que temos úteros. Ou a gente se desintoxica, ou a gente se desintoxica do machismo, da misoginia, do sexismo, do sentimento patriarcal que nos acompanha ao longo dos anos, ou nós vamos continuar educando, gerando e educando homens machistas que acreditam que possuem o direito ao corpo da mulher, à vontade da mulher, que tratam a mulher como mercadoria. Nós não somos mercadoria de ninguém. Não somos. Está passando da hora de incluírem os homens em cursos de reeducação de gênero. E quando eu falo de reeducação de gênero, eu não estou falando das ideologias de gênero partidaristas, não. Ó, pelo amor de Deus, evoluam. Nós precisamos, porque estamos todos os dias agonizando. Os jornais, as páginas do Instagram estão meladas de sangue. Por quê? Porque, infelizmente, se transformou num palco de guerra contra a mulher. O mundo se transformou nesse palco de guerra. E nós, a cada dia, reiteramos o nosso pedido de socorro, porque queremos viver. Nós não queremos sobreviver de qualquer forma. Queremos viver. Parem de nos matar. Parem de nos desrespeitar, de nos violentar. Nós queremos viver. E o programa de hoje, eu quero dedicar a minha fala de acolhimento às famílias da Maria Helena, da Mariana e da Alexandra. E quero dizer, Alexandra, presente. Mariana, presente. E Maria Helena,
presente. Elas não deixarão de estar presentes na nossa memória e no nosso coração, porque ainda que não conheçamos os familiares dessas 3 vítimas e ainda que não tenhamos conhecido nenhuma delas, hoje a história delas cruza com a nossa história, porque por elas e para elas e por nós e para nós, nós clamamos por justiça. É isso. Esse é o Ela por Elas de hoje. Até semana que vem. Beijo, chegamos ao fim, né, com essa emoção. Enquanto você falava sobre esse grito de socorro, não só nosso como mulheres, mas que Ilhéus também vive nesse momento, eu me recordava também de um episódio que aconteceu, inclusive, que foi noticiado não só aqui na TVI, mas em todo o Instagram, em todas as redes sociais possíveis. Uma mulher que também foi morta ali em Ilhéus, brutalmente, depois de ter saído pela manhã para fazer uma caminhada e foi esfaqueada, porque ela não estava com o celular, não tinha nenhum bem, e esse rapaz, ele chega, ou esses rapazes chegam até ela, e não tem ali celular, ela não tinha nada, e ela foi esfaqueada, ou seja, já é um episódio reincidente. Teve esse outro rapaz que foi esfaqueado com 9 facadas. Então já é algo que acontece não hoje, não foi ontem, mês passado, ano passado. Já são anos mulheres sendo vítimas de tudo isso. Há mais meses, a gente vê esses casos aumentando, Úrsula. É triste. Hoje mais cedo eu conversava com Barbosa e a gente se questionava, se perguntava o que está acontecendo e para onde a sociedade ela tem caminhado. Para onde? O que está acontecendo? Que força maligna é essa? O que está acontecendo com esses homens? A gente não consegue entender, não existem palavras. Não existe psiquiatra, não existe medicina, ciência, nada que explique o que está acontecendo com a natureza humana. O homem que esfaqueia uma mulher, 3 mulheres, o homem que socou o rosto daquela Juliana, uma vítima. A Juliana foi vítima da pior agressão possível, o companheiro, o namorado, 61 socos em 35 segundos. Uma médica também. Agora há pouco em Lauro de Freitas, isso não completou nenhuma semana. Uma mulher foi morta na frente das filhas, dentro de sua casa, pelo seu companheiro, amarretadas. E não só a filha dela, mas os próprios vizinhos do prédio assistiam pela varanda ela sendo morta. Brutalmente. A gente não consegue entender, decifrar o que está acontecendo. Mas de uma coisa a gente tem certeza. Uma mulher, ela conheceu um rapaz pela internet, começou a conviver com a namorar esse rapaz com menos de um mês que assumiu esse namoro. O rapaz passou aí na mídia nacional, foi seguindo ela no meio de uma rua e veio por trás e degolou. Inclusive o Coronel Peixoto, Sargento Peixoto, nas redes sociais, me colocou no collab dessa publicação, uma publicação forte, que eu fiquei assim, meu Deus, será que eu aceito esse collab ou não? Porque tem fotos do menininho, né, do filho dela, sobre o caixão chorando. E os áudios do ex-marido, que é o pai da criança, chorando pela morte da sua ex-esposa, que é mãe de seu filho, ele dizendo, Peixoto, veja, meu filho enterrou a mãe. Acabou a vida do meu filho, Peixoto, ainda que eu seja o melhor pai do mundo, ele perdeu a mãe, referência materna, e ela era uma mãe maravilhosa e tal, e eu tinha alertado ela que não se envolvesse com esse cara, que ela conheceu recentemente, há menos de um mês na internet, e aí também já tinha procurado uma clínica de reabilitação, porque parece que o cara era dependente químico, e a mãe do cara chegou para a moça e alertou, olha, não leve adiante esse namoro, porque de fato ele é problemático, ele tem esse histórico com drogas, com violência, e ela ouviu a mãe do rapaz, tentou se desvencilhar, foi uma coisa rápida, de menos de um mês, mas ele não aceitou o não, e quando ela estava voltando a pé para a rua, ele veio por trás e degolou, e aí, enfim, são as cenas que todo mundo assiste, e uma criança, o menino dela não deve ter 11 anos de idade,
acho que não tem 11 anos, não, deve ter uns 7. Vou procurar ver mais ou menos a idade dessa criança, mas uns 7 aninhos, 7, 8 aninhos, mais ou menos por aí, e foi morto. Inclusive, o ex-companheiro que chora nos áudios de gente, quando as matérias falam que foi o ex-companheiro que matou, todo mundo pensa que fui eu, porque eu era o ex-marido dela por 11 anos. Nós convivemos por 11 anos. Nós tivemos um relacionamento por 11 anos. Não foi o ex-companheiro, foi uma fé, um namorado, enfim. Então, assim, você não entende, a gente fica tentando, Pérola, entender as razões de alguém fazer uma atrocidade dessa, cometer uma barbaridade dessa, mas, de fato, nos faltam palavras, conhecimento humano, nos falta, sei lá, imaginação, ideia de onde poderia partir disso. Eu só posso acreditar que, de fato, realmente existe um poder espiritual maligno por trás dessas atitudes, sabe? Não gosto de misturar os assuntos, mas não vejo outra explicação. Forças malignas mesmo, que todos os dias têm se utilizado de pessoas que dão brechas para incentivá-las a cometer atrocidades como essa. Esse caso da marretada, da martelada, marretada, enfim, que você acabou de falar de Lauro de Freitas, as filhas presenciaram a massa encefálica da mãe sendo jogada pela sala. Isso é ensurdecedor, isso é surreal. A gente precisa mesmo estar contrita com Deus e manter a terapia em dia, porque ainda para mim, que falo sobre esse assunto todos os dias praticamente, é algo que dilacera e que tira a gente do eixo. De fato, mas que bom que a gente ainda tem, né, Úrsula, a chance de propagar a informação a quem não conhece, a quem não entende a importância de desvencilhar desses relacionamentos e principalmente de que a vida ainda pode ser boa, você sozinha ou você com outra pessoa. E de que nós, mulheres, a gente não pode soltar a mão uma da outra, se proteger, se unir, principalmente ir em busca agora de justiça e segurança, porque a situação está cada vez pior. Então, obrigada aqui por mais um episódio tão emocionante, falando sobre mulheres, para mulheres e com certeza sobre os nossos direitos que a gente não pode abrir mão, nem sequer assim, por um segundo, nem pelo maior amor que seja nesse mundo, mas que a gente consiga finalmente olhar, né, e ver esses bandidos que fizeram essas crueldades, não só com essas 3 mulheres aqui do lado da gente, mas com diversas outras em diversos lugares do nosso país, presos, pagando, porque é isso que a gente precisa, né? Que a punição, ela exista e que eles fiquem lá por anos, permaneçam por anos, porque eles não são dignos de viver em sociedade. Então, obrigada aqui pela sua presença hoje e fez falta aqui no nosso estúdio também. Semana que vem, com fé em Deus, estarei aí. Beijo, Pérola. Episódio emocionante, então, do Ela por Elas, a gente dá seguimento aqui com as nossas notícias e com a atualização também do caso das 3 mulheres mortas na Praia dos Milionários, zona sul de Ilhéus. O que a gente sabe até o presente momento, pelas informações da Polícia Civil e com as investigações e, claro, as notas emitidas também, o delegado Helder Carvalhal, ele falou, então, sobre os 3 possíveis suspeitos que já foram identificados. A polícia agora faz a investigação para chegar até eles. A gente sabe que Ilhéus passou por uma mega operação neste final de semana, tentando, então, investigar ali possíveis crimes que também teriam acontecido, diligências também que já foram pedidas, boletins de ocorrência, ligações anônimas. E aqui é sempre importante a gente ter o policiamento nas ruas, não só após o acontecimento, mas durante
todo o nosso dia a dia, porque a gente sai para trabalhar, a gente às vezes quer ir na praia com uma amiga, quer fazer uma caminhada ao ar livre, e nem isso tem mais o direito como mulher. Agora, as novas atualizações é de que esses 3 suspeitos eles já foram identificados. A polícia fez uma varredura também por toda a área. Na área, então, em que as 3 mulheres elas foram encontradas por um grupo de amigos da igreja e familiares da mesma, no local foi encontrado também uma parte de uma faca que pode ter sido sim utilizada no crime, mas que agora a perícia é quem vai elucidar o que aconteceu. Uma das vítimas, a Mariana, a filha da Maria Helena, jovem de 20 anos, ao que aponta com a perícia inicial, e o que a polícia já falou é de que ela foi a mais ferida. A jovem foi quem ficou mais ferida e, ao que tudo indica, ela foi a surpreendida. A que foi surpreendida antes das duas. Então, que talvez a Mariana ela teria sido surpreendida e aquele susto se inicia ali entre elas e culmina então nessa tragédia. Até o momento, as investigações elas não foram concluídas e acredito que trazem aí o retrato de 3 mortes brutais e que a gente espera que a justiça seja feita. Há poucos dias enterrávamos essas 3 mulheres e durante uma caminhada em protesto, pedindo por segurança, pedindo por vida, porque hoje a gente tenta sobreviver. A gente sai de casa, não sabe quem vai encontrar. Uma das mulheres que estava presente nessa caminhada, nesse protesto, contou, mostrando a muleta e a sua perna também machucada, o joelho com sinais de cirurgia recente, que ela passaria por uma nova cirurgia ainda nesse mês de agosto, porque ela foi jogada por um homem, na Zona Sul também, bem ali próximo ao Opab. Ela disse que um homem chegou até ela e ela só viu empurrando. Ela acreditava ser uma pessoa que estaria caminhando também pela orla e ela foi jogada ali naquela avenida onde passa tanto carro. A gente entende que é um fluxo intenso da Zona Sul para o centro de Ilhéus e ela conta que um dos carros desviou e que foi assim que ela conseguiu voltar o corpo ali para a ciclovia e acabou então evitando algo ainda maior, ou ser uma vítima fatal. Ela então teve uma fratura exposta muito feia, o que trouxe ali, além de muito trabalho envolvido de fisioterapia, 2 cirurgias e agora passará pela 3ª, um trauma muito grande. Ela conta, através do relato, o quanto ela sofreu enquanto ela via ali sua perna estirada no meio da pista e ela tentava sobreviver, aquela fratura exposta, muita dor. E todo aquele filme passava na cabeça dela enquanto ela falava sobre isso nesse protesto. A gente vê o retrato da barbárie que aconteceu com essas 3 mulheres e diversas outras e diversos outros casos. Olha só, um casal que caminhava próximo ao local onde foram encontrados os 3 corpos, foram brutalmente agredidos. Uma mulher foi esfaqueada nesse mesmo local, porém em frente a essa cabana. Ela foi esfaqueada porque ela saiu 7 horas da manhã para fazer uma caminhada. Olha só, você levanta, vai fazer uma caminhada para o seu bem-estar físico, emocional, só porque você não tem celular ou algo, um pertence, um bem material que aquele bandido possa trocar, se utilizar então desse bem seu, você é o quê? Esfaqueado, morto, agredido. Imagina, o retrato de uma Bahia que está jogada. A gente fala isso com uma tristeza sem fim. A gente fala isso sem lados partidários, sem esquerda, direita. Não importa para qual você votou, o que importa é você entender a gravidade disso tudo. A gente vê Ilhéus, uma cidade turística, passando por tudo isso. Há pouco eu escutava uma moça que também é turista, ela comentando que ela estava com medo de sair, que ela chegou em Ilhéus e diante de tudo que estava acontecendo, que ela nem ia sair, ela ia tentar adiantar a passagem dela para voltar para onde ela nunca deveria ter saído. Ela ainda falou assim, olha, eu nunca nem deveria ter saído de lá. Se eu imaginasse que Ilhéus era desse jeito, eu nem daqui
tinha chegado. Então, é muito triste a gente ver, né? Tudo isso que está acontecendo, 3 famílias enlutadas, chorando, sofrendo, mães. E nós, mulheres, quanto mulheres, a gente precisa dar mão umas às outras, né? A gente vê esses casos aumentando e só fica realmente o alerta para a gente se proteger. A gente se proteger no ambiente familiar, seja com o esposo, que é agressivo, o namorado, o noivo, o pai, o irmão, não importa qual seja a sua correlação com essa pessoa, o vizinho. Outra coisa que também é muito importante a gente salientar, nas saídas, as mulheres, hoje, depois de tudo que vem acontecendo, é importante a autodefesa. Então, se você tem a oportunidade de praticar alguma arte marcial, você tem a oportunidade de fazer um boxe ou qualquer coisa que você consiga se defender, faça. Vai ser de extrema importância. Aprender também, olha, que as pessoas elas não são confiáveis. Então, ao sair à noite, principalmente cabelo, evita estar para trás, prende, porque o cabelo é algo muito fácil de ser puxado, principalmente quando é comprido, quando é longo. Além de tudo, percebeu que está sendo seguida por alguém, entre em um estabelecimento, toca uma campainha, tenta mandar sua localização para um familiar, manda o áudio, liga para a polícia. Não espere para ver. A gente não conhece o coração do outro. A gente vive num mundo onde as consequências da maldade, infelizmente, é para a vítima. Onde a mulher é estuprada, morta, silenciada e o bandido está aí, à solta, vivendo em sociedade que muitas vezes a gente nem sabe que foi ele quem cometeu aquele crime. Então desconfie. Claro, a gente não vai viver acusando, apontando e assustado com todo mundo, mas se proteja, é a sua arma. Pode colocar a imagem, Cássio, das 3 mulheres, a Alessandra, a Maria Helena e também a Mariana. Elas eram mulheres incríveis. A gente fala de pessoas que elas trabalhavam cuidando de crianças, eram pedagogas, auxiliavam em escolas ali, onde cuidam e ensinam a crianças com espectro autista. A gente entende a importância da educação e quando se fala em educação, principalmente, se torna crucial que seja falado nas escolas a importância do respeito às mulheres, a importância de proteger as suas mães, as suas filhas, as suas irmãs. Esses monstros estão à solta. Olha aí, 3 mulheres sorridentes, com a vida inteira pela frente. A Maria Helena, essa jovem do meio, tinha 20 anos. Maria Helena tinha a minha idade. Quando a gente tem 20 anos, a gente tem planos, sonhos, estuda, trabalha. A gente imagina a vida alcançando objetivos. A gente sonha com tanta coisa. Eu acredito que nessa fase da Maria Helena, ela sonhava com muita coisa. Uma delas era se formar. Ela fazia faculdade de engenharia ambiental. Era apaixonada por animais. Não é à toa que tinha aquele cachorrinho lindo que foi visto então passeando com elas. A Alessandra, essa moça que aparece, a primeira da foto, cabelo cacheado, sorridente, era professora, pedagoga, bem alegre, gostava de ministrar na igreja, gostava de passear com os amigos. Olha, a terceira que aparece no vídeo é a mãe da Mariana, é a Maria Helena, toda sorridente, gostava também ali de passar horas entre amigos, familiares. Era também cristã, serva de Deus, gostava de pregar na igreja, amava cantar, amava cuidar das crianças, lecionar nas escolas. E as 3 foram mortas depois de sair para um passeio. Então é tudo muito doloroso para todos nós, né? É muito triste. Agora a polícia investiga aonde os autores estão. A polícia quer chegar nesses autores. Já foram identificados 3. As imagens da câmera de segurança de residências próximas, a gente consegue identificar 3 pessoas andando
saindo ali bem próximo de onde os corpos foram encontrados. Então a expectativa agora é de que o mais rápido possível seja resolvido, solucionado esse caso e que a justiça faça um brilhante papel, que é prender esses bandidos. É um crime que dói em todos nós. Um pouquinho de cada mulher se foi. Com cada mulher que foi morta, assassinada, vítimas de feminicídio. Então é tudo muito triste, muito doloroso, e tendo mais atualizações aqui do caso, a gente volta com vocês para falar então aí sobre essas 3 mulheres e outras informações também aqui da Bahia, do extremo sul da Bahia. Enquanto isso, todo o cenário atual é palco aí de tanta barbárie e violência. Mas hoje também a gente vai ter aqui Cássio. Hoje a gente traz para vocês já mais informações aí desse caso, inclusive também a fala do delegado Helder Carvalhal, ele que vai estar presente aí também, atuando nessas investigações. E além de tudo, o Departamento de Segurança Pública de Salvador, que trabalha ali com todas as investigações desse caso nesse momento, eles estão emitindo o laudo pericial ainda, e eles têm algumas informações preliminares. No entanto, a gente não consegue, entender como é que é feito, mas assim que tiverem as maiores informações, a gente traz aqui para vocês também. Hoje é dia de Raquel Rocha Entrevista, mais um episódio especial. Raquel é excelente, ela é cineasta, apresentadora, psicóloga, traz um pouquinho de tudo. E vem aí, Raquel Rocha Entrevista. Olá, telespectadores do TVI News, sejam todos bem-vindos ao nosso quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o professor doutor Alexandre Justo, que é farmacêutico, doutor em farmacologia, é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e também é coordenador do LAFAC, Laboratório de Farmacologia Comportamental. Alexandre está aqui com a gente mais uma vez. Sua primeira vinda aqui foi uma alegria para nós e uma repercussão muito positiva. E naquele dia, nós combinamos de retornar para falar sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E promessa feita, promessa cumprida, né? Então seja bem-vindo mais uma vez. Olá, tudo bem? Queria agradecer o convite. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho do trabalho que a gente realiza na Universidade Estadual de Santa Cruz, na área de dependência química. Exatamente, o assunto de hoje é dependência química. E a gente até comentou isso da outra vez, sobre a importância de tirar todo esse conhecimento que é fruto de muito estudo, de muita pesquisa, de muita discussão, de dentro dos muros da universidade e levar para a sociedade. Então a importância da gente estar aqui falando sobre um assunto tão sério e falando a partir de conhecimento, de estudos científicos, ela é ímpar. E a gente vai continuar sempre trazendo conhecimentos de qualidade para você que nos acompanha. Como nosso convidado falou, o assunto de hoje é dependência química, é um assunto sério, é um assunto grave e a gente precisa debatê-lo com toda a seriedade, pensando inclusive nos despindo de qualquer preconceito, porque a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar. Não é falta de vergonha na cara, não é falta do que fazer, né? O DSM, ele já traz como um transtorno por uso de substância, é considerado um transtorno, e a gente vai falar sobre os fatores de risco, também os fatores de proteção, tratamentos, mas eu quero começar perguntando o conceito, o que é a dependência química, o que diferencia a pessoa que ela é um adicto, um dependente químico, daquela que faz o uso da substância, mas não é dependente dela. Eu acho que o principal ponto que a gente tem que discutir aqui e os telespectadores entenderem é que a dependência química é uma doença crônica, como outra qualquer, a diabetes, hipertensão, é uma doença que foi causada por uma substância psicoativa que a gente chama popularmente como drogas de abuso. Como você comentou, existem os manuais de diagnóstico, o DSM e a CID, que compõem os critérios para que esse indivíduo seja considerado, então,
um indivíduo que tenha o transtorno sob o uso de substância. Então, por exemplo, o indivíduo precisa gastar bastante tempo do seu repertório social em busca da substância, o indivíduo precisa consumir cada vez mais uma quantidade maior daquela droga para conseguir o efeito decorrente ao efeito de tolerância, né? E uma vez que esse indivíduo desencadeia um desejo compulsivo pela substância, onde ele não consegue fazer o controle, ter o controle, né? Ele não consegue parar de usar, por mais que essa substância esteja causando prejuízos sociais. Ele não consegue parar. Exatamente. Então, a gente pode discutir daqui a pouco. Quando ele não está usando, ele sente falta. Exatamente. Exatamente. Daí na abstinência, né? Ele vai sentindo falta e aí isso é um dos fatores que acaba fazendo com que ele volte a utilizar. A gente pode discutir daqui a pouco como que o indivíduo atinge esse estágio de perda do controle, né? Que hoje existem algumas teorias que explicam como que isso acontece. E aí, quando ele preenche esses critérios, ele é caracterizado, então, como um indivíduo que apresenta o transtorno sob o uso de substância, seja ela o álcool, seja ela a cocaína, a maconha, entre outras substâncias psicoativas. Eu lembro de um vídeo, acho que foi o primeiro viral aqui no Brasil, que foi, acho que o título era Tapa na Pantera, que a mulher ela falava que fumava maconha todos os dias, há não sei quantos anos, é um vídeo muito antigo, e que ela não era dependente, e fumava todos os dias há não sei quantos anos. E isso é muito frequente na clínica, do paciente chegar e ele relatar o uso, só pegando aqui a maconha como um exemplo, dele relatar o uso, um uso diário, e ele não se considerar um dependente. E a gente nem precisa restringir ao uso diário. Muitas vezes o alcoolista, a gente vai falar também detalhadamente um pouco mais sobre essa questão da dependência do álcool, mas tem aquela pessoa que ela só bebe final de semana e ela é uma alcoolista. Porque ela, todo final de semana ela começa a beber na sexta-feira de noite, né? Bebe sábado o dia todo, bebe domingo. Só que ela não se considera, porque ela diz que ela não bebe todos os dias. Então, só para você que está em casa, você perceber que não porque você necessariamente precisa usar a substância todos os dias. Mas se você precisa daquilo todos os dias, é um indicativo muito alto de que você está dependente daquela substância. E aí, por que não faz o teste? Isso eu falo, né, para os pacientes. Fique sem usar e veja se você sente falta. Fica sem usar e vê como você se sente. Aí você vai perceber se você usa porque você escolhe usar, porque você deseja usar, ou porque você precisa usar. Porque começa assim, não é? Aí a gente já pode, inclusive, entrar nesses estágios. A primeira vez que a pessoa usa é uma escolha. Mesmo que seja alguém oferecendo, você escolhe aceitar. Você escolhe o que aquele grupo ali está fazendo, você escolhe fazer também. A primeira vez. E chega no estágio que deixa de ser escolha. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre... Porque esse limiar, ele é muito delicado, né? O momento que você acha que você tem controle sobre aquilo e quando você deixa de ter o controle. Mas, assim, primeiro uso, a pessoa ela pode dizer não. Porque ela não é dependente, correto? Embora exista a predisposição, porque também é importante a gente citar que existe a predisposição, inclusive genética. Se você tem várias pessoas na sua família, por exemplo, que tem que faz uso abusivo do álcool, significa que você tem que ficar um pouco mais atento do que aquela pessoa que não tem um histórico familiar do álcool, e assim para todas as drogas. E me fala então sobre essa questão assim dos estágios até a pessoa ela realmente perceber que ela desenvolveu um transtorno. Pronto, então para a gente entender como que o transtorno se instala, é importante a gente entender como que o sistema nervoso central se comporta frente às drogas de abuso, né? Nós temos um sistema que é conhecido como sistema límbico, que é a junção, são regiões no sistema nervoso que controlam as nossas emoções, e algumas regiões mais específicas, que é o nosso sistema de recompensa, que é modulado, né, ativado por neurônios dopaminérgicos, e controla nossos
comportamentos naturais de prazer. Então, por exemplo, alimentação, sexo, né? Os comportamentos naturais para que esses comportamentos sejam repetidos, reforçados e repetidos. Então, neuroquimicamente, o aumento de dopamina nessa região vai gerar uma sensação euforizante, né? Que antigamente a gente fazia uma correlação muito próxima desse neurotransmissor com a questão do prazer, né? Mas hoje a gente já sabe que a dopamina ela modula mais a expectativa, né? A motivação e a expectativa pelo prazer. A gente pode falar um pouquinho sobre isso à frente, né? Mas no primeiro momento, quando o indivíduo tem aquele contato inicial com a droga de abuso, neuroquimicamente, independente da droga, ela vai aumentar dopamina numa região chamada núcleo accumbens, que é o nosso sistema de recompensa, né? E ao fazer isso, ele vai deixar os ambientes que eram menos interessantes, né, dar saliência a esses ambientes, e aí esses ambientes vão se tornar interessantes. Então, por exemplo, o indivíduo chega numa festa e faz um consumo de uma pequena quantidade de álcool. A gente sabe que o álcool ele é classificado como uma droga depressora, mas em pequenas doses ela é uma droga euforizante, por aumentar a dopamina. E isso vai gerar a saliência naquele ambiente. Então, aquele ambiente aquela festa aqui por si só já era interessante, vai passar um pouco mais. Vai passar a ser um pouco mais interessante, gerando saliências naquele ambiente. Então, nesse primeiro momento, é um comportamento que vai estimular o reforço do uso, porque a gente fala que é um reforço positivo, né, nesse primeiro estágio do uso da substância. Se foi prazeroso, logo isso aumenta as chances de eu usar novamente porque foi prazeroso da primeira vez. Isso, se esse reforço positivo, isso, né, entre aspas, né, acontece, há uma tendência de eu repetir esse comportamento. Então, se a gente pensar evolutivamente, né, os comportamentos que eu disse no início, alimentação, sexo, por exemplo, é importante para a sobrevivência da espécie. Né? No entanto, neuroquimicamente, isso é muito mais forte quando é feito, por exemplo, através artificialmente com uma droga de abuso, né? Então, nesse primeiro momento, as pessoas aqueles primeiros contatos com a droga, ela vai gerar esses efeitos iniciais, que é o que a gente chama de reforço positivo. Isso vai fazer com que, então, uma vez que esses ambientes eles estão salientes, eles sejam passíveis de serem condicionados ao uso. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso é importante para a questão da recaída. Então é recompensador, foi prazeroso e isso vai aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento porque a resposta daquele comportamento exatamente, euforizante, né? Ela é euforizante, ela é e eu vou buscar cada vez mais. Exatamente, isso aí. Esse primeiro momento é isso que as drogas vão fazer. E aí, a princípio, eu tomei uma pequena quantidade de bebida e eu já senti o efeito, mas com o tempo eu já passo a tomar uma quantidade maior por conta da tolerância, né? Você passa a tolerar aquela quantidade e você precisa de uma quantidade também maior da substância. Exato. A tolerância ela acontece para todas as drogas, né? Conforme você vai repetindo o uso, o organismo vai aprendendo a eliminar mais facilmente essa droga, né? Aprendendo bem, entre aspas, né? Ele vai metabolizando, né? Mais rápido essa droga, e aí você, por exemplo, o fígado faz muito bem esse papel, e aí o indivíduo vai ter que consumir uma quantidade maior para ter aquele mesmo efeito que teve com aquela dose inicial. A gente tem dois tipos de tolerância, essa que é metabólica via fígado, e a gente tem a tolerância lá no sistema nervoso central decorrente ao mecanismo da ação da droga nos receptores que ela atua, que também pode acontecer. Então esses dois motivos levam o indivíduo, por exemplo, a usar uma quantidade maior da substância, que a gente falou que é um dos critérios, né, lá no início, a gente falou que é um dos critérios para o diagnóstico de transtorno sobre o uso de substância. E essa explicação que Alexandre deu, a gente pode pensar nela para várias substâncias. Para o cigarro, para o álcool, para a maconha, para a cocaína. A pessoa ela sempre inicia o uso buscando esse efeito positivo, esse efeito reforçador. Com o tempo, a ausência dessa substância, né, quando você já está dependente, a ausência dessa substância, ela te causa um mal-estar muito grande. E aí você busca esta substância, não mais para ter o prazer. Chega num estágio que você busca essa substância, não para obter o prazer, mas para aliviar
o mal-estar. Exatamente. Para tirar aqueles sintomas aversivos decorrentes da Esse abstinência. desconforto fisiológico, né? Que a gente chama isso de desconforto fisiológico. Normalmente o indivíduo tem ansiedade na ausência do uso, né? Dependendo da droga, de forma mais intensa ou menos intensa. E menos intensa. E aí ele vai passar a usar, a gente chama isso de reforço negativo. Então entendam, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo faz com que o indivíduo aumente a frequência e a recorrência do uso. Né? Então, e aí a gente está caracterizando o ciclo, né, da dependência, porque não necessariamente ele vai apresentar o comportamento de reforço negativo para o uso já tendo o critério da dependência em si, mas durante a fase de transição. Então ele vai ter o primeiro momento o reforço positivo, que a gente falou, daqui a pouco ele entra na abstinência, e aí ele tem o reforço negativo. Os dois vão fazer com que ele reutilize a substância. E essa repetição... Tanto positivo quanto negativo, porque sempre que você vir a palavra reforço, pode pensar que aumenta a frequência do comportamento. Então, tanto positivo quanto negativo vai aumentar a frequência do comportamento. Exatamente. E aí essa repetição do uso, esse aumento da frequência do comportamento de uso, faz com que o indivíduo caracterize, por exemplo, um uso abusivo, como você citou, por exemplo, daqueles usuários de fim de semana, que fazem um consumo intenso de qualquer substância, mais comumente o álcool, né? E aí muitas vezes durante a semana ele acaba utilizando porque ele está no sintoma negativo lá, sentindo, né, no reforço negativo, aquela ansiedade de falta do uso, e aí ele acaba utilizando. Daqui a pouco ele aumenta a frequência, aumenta a intensidade, e aí ele vai chegando próximo do terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo. A gente pode explicar também como ele acontece. E aí a gente consegue também identificar os dois mecanismos e diferenciá-los, que é a impulsividade da compulsividade. A impulsividade, ela é a incapacidade de interromper, de iniciar, de você inibir o início de uma ação, de você, por exemplo, dizer não àquilo inicialmente. Você tem um comportamento impulsivo, você age sem pensar. Sem pensar e sem pesar todas as consequências daquilo. Isso é mais grave ainda para o jovem. A compulsividade já é a incapacidade de você interromper essas ações que já estão em andamento. Então você precisa, e aí você entra num mecanismo de repetir, mesmo quando você já tem consciência dos danos que aquilo está trazendo à sua vida. Você já sabe muitas vezes que você perdeu um emprego, que você não consegue mais se sair bem nos seus estudos, que você está prejudicando suas relações familiares, seu casamento, que você está fazendo seus pais sofrerem, que você está chegando ao nível de vender objetos importantes, mas você não consegue interromper o uso daquela substância, para vocês entenderem a gravidade que é um transtorno por uso de substância. Ale, eu queria que você contasse pra gente, eu achei muito interessante, e isso é fruto também da sua experiência lá no Laboratório de Farmacologia Comportamental da UESC, como que é feito no laboratório esse processo de... Porque para se testar as drogas, você precisa dos animais, dos modelos animais dependentes, adictos, para você poder, inclusive, testar drogas de tratamento. E a forma como no laboratório a gente torna esses animais adictos, ela é muito parecida com o ser humano. Porque se a gente parar para pensar, o álcool em si, ele não é saboroso. Inclusive, as pessoas, quando começam a fazer uso do álcool, elas não gostam do gosto do álcool, né? A não ser que esse álcool ele venha ali diluído no meio de uma bebida muito doce. Então, eu queria que você contasse como que é feito isso. Você pega ali um grupo de animais e como que você torna esses animais dependentes do álcool. Pronto, vamos lá então. A gente pode pegar, até para construir as pessoas entenderem o que a gente faz lá no laboratório, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente estar divulgando, né, o que a gente faz dentro da universidade. E aí a gente pegar uma linha de raciocínio aqui na minha fala, dentro do que a gente vinha conversando. Então, a gente estava falando ali dos estágios, né? Reforço positivo e reforço negativo. A gente consegue simular isso nos modelos animais, até a instalação do desejo compulsivo pela droga. E a gente também consegue fazer
fazer isso, esse comportamento nos animais e fazer a medição disso, né? Já vou explicar como. E aí, após essa frequência repetida de uso da substância, ocorrem modificações no sistema nervoso central, principalmente alterações a nível de córtex pré-frontal, essa região, né? Que controla os comportamentos de impulsividade, né, que você citou aí. E aí esse controle, ele é perdido. E aí o indivíduo atinge o terceiro estágio, que é o estágio do desejo compulsivo pela droga. Então, mesmo que ele não queira usar a droga, mesmo ele não gostando de usar a droga, ele quer usar a droga, ele tem a fissura de usar a droga, né? Esse comportamento característico. Você consegue ver claramente. E a gente consegue trabalhar isso com os animais. E aí é onde a gente mimetiza esses comportamentos nos animais, e a gente... Hoje o laboratório é coordenado por mim e pelo professor Eduardo Marinho, né? E a gente testa substâncias com potenciais para diminuir esse desejo compulsivo nos animais, em diferentes estágios. Então a gente, dentro do ciclo, né, que a gente falou aqui da dependência, de acordo com os modelos animais que a gente utiliza, a gente vai testar esses diferentes estágios de acordo com as nossas perguntas. Então eu posso... bloquear aquele estágio inicial ali, que a gente falou que é reforçador, né? Existem estratégias de modelos que estudam o reforço negativo, e existem modelos que estudam o desejo compulsivo pela droga. Então a gente consegue trabalhar em cada uma dessas etapas e fazer intervenções com substâncias que futuramente podem se tornar aí, por exemplo, um medicamento para o tratamento, que é o principal objetivo do nosso laboratório hoje, né? Uma vez que a gente desenvolve estudos pré-clínicos, que é aquele estudo antes, nos modelos animais, né? Que acontece antes de desenvolver os medicamentos, né? Esses estudos, eles são todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Animais aqui na universidade, né? E tem um controle extremamente rigoroso para que a gente consiga, então, produzir dados de qualidade, né? E depois colocar isso através de artigos científicos, que é o que a gente faz hoje. E no início, quando você está ali trabalhando com aqueles animais que ainda não são dependentes, você não dá o álcool puro, não é? O álcool, ele vem misturado com a sacarose? A gente faz uma substância doce. Exato, a gente faz uma diluição muito parecida com o que você utiliza, né? Um percentual maior, né, da sacarose e um percentual menor de álcool. E vai aumentando essa concentração do álcool. E isso é muito parecido com a forma como as pessoas, elas começam a fazer o uso do álcool. Muitas vezes é uma pequena quantidade ali num drink que é doce, e depois ela vai aumentando aquela quantidade, vai pedindo para colocar, né? Coloca mais vodka, e depois acaba ingerindo a bebida, um uísque, uma bebida mais forte, né? Que tem uma concentração maior de álcool. Que, se você pensar, não é uma bebida saborosa. E dificilmente alguém começa a beber tomando o uísque, né? Mas dentro desse processo que é feito ali com os modelos animais, e você vai percebendo todos esses graus ali do estágio até a instauração do transtorno. Uma vez instaurado, além do uso do que está sendo testado, né, que a gente não pode chamar de medicamento ainda, né? Mas de que forma comportamental é possível você retirar o animal daquele estágio que ele está, de dependência? A nossa principal estratégia que a gente utiliza é justamente controlar o condicionamento, né? Que a gente fala que é crucial para, por exemplo, desencadear uma recaída pela substância. Então, vou explicar melhor um pouquinho isso. Nos modelos animais, a gente faz exatamente o que acontece no ser humano. Então, vamos entender aqui, fazer um paralelo entre as duas situações. A primeira delas é um indivíduo que já está caracterizado dependente, foi lá, fez o tratamento de desintoxicação numa clínica, e aí ele vai se reexpõe àquele ambiente que ele usava a substância. Então, por exemplo, ele passa na frente do bar, onde ele usava o álcool com os amigos, né? E aí isso vai desencadear um aumento
do desejo, de dopamina. Isso, no sistema de recompensa. Isso é maravilhoso você explicar isso, porque as pessoas acham que esse aumento da dopamina ocorre no momento da recompensa, no momento do uso da substância. Mas não, o aumento de dopamina, ele ocorre antes, é a expectativa do uso. É o que motiva, né? Até porque a dopamina, ela atua nos neurônios motores, então é o que impulsiona a pessoa a realizar aquele comportamento. Exatamente, é então, o que vai fazer com que ele busque a droga. Exato. E aí ela passa diante do bar e só olhar para aquele ambiente e lembrar da sensação que ela tinha ali, já tem um aumento da dopamina. Exato, e aí isso favorece ele ter a recaída. E é exatamente esse modelo que a gente trabalha. Então a gente desenvolve, né, o comportamento compulsivo nos animais através de repetição nas administrações das drogas, com potencial de abuso, né? E aí, só que naquele ambiente de uso a gente faz o tratamento. A gente reativa essa memória da lembrança do uso através de um processo que a gente chama de condicionamento, né? Condicionamento ambiental, que é muito conhecido através na psicologia por causa dos estudos de Pavlov, né? O condicionamento pavloviano. Então a gente utiliza essa estratégia. Aquela memória vinculada à droga, ela precisa estar latente para ela ser modificada. E é exatamente que as estratégias hoje de tratamento falham, porque, lembra que eu citei aqui o exemplo? O indivíduo foi fazer o tratamento na clínica de desintoxicação, que não tem nada a ver com o ambiente de uso. E aí, quando ele é reintroduzido no contexto social dele, onde ele vai ser exposto às pistas que lembrem, ele acaba recaindo. E por isso que as estratégias de tratamento hoje, né, infelizmente, a gente não tem uma grande efetividade, né? Então a gente faz isso nos modelos animais. A gente trata os animais no mesmo ambiente onde ele apresentou um comportamento de compulsividade, e é fascinante, porque no momento, depois que a gente instala o comportamento, a gente dá uma administração de soro fisiológico, né, de salina para os animais, e coloca ele no ambiente. Ele tem a expectativa que ele vai receber a droga, porque ele está condicionado, ele já aprendeu que naquele ambiente ele vai receber a droga. E aí ele vai em busca, ele fica em busca, né, agitado, muito agitado, né, por conta naquele da ambiente, dopamina. exatamente, por conta da dopamina, naquele ambiente que a gente chama isso de comportamento condicionado ao uso da droga, só que ele não está recebendo a droga. Ele está na expectativa do uso. E quando você mede a quantidade de dopamina naquela região do sistema de recompensa, ela está altíssima, como, por exemplo, o uso da substância lá naquela primeira vez. Então a gente vê que tanto esse comportamental, né? Antigamente a gente separava isso, né? A dependência física da psicológica, né? Hoje a gente não faz mais isso, mas o quanto que isso é importante, né? Cada um aí dentro da sua contribuição, e precisa ser modulado. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta só dar uma medicação se eu não estou tratando o comportamental, a estratégia condicionada à droga, né? Aquela pista que lembre. Então, as estratégias de enfrentamento, porque quando ele voltar para o mundo real, ou se ele já estiver, ele vai passar em frente àquele bar, aqueles amigos vão ligar, aquelas pessoas ali do uso, e ele tem que ter estratégias para poder dizer não. Inclusive, uma das orientações não entre nesse bar, não saia com esses amigos logo na fase inicial do tratamento, porque o risco da recaída na fase inicial é muito grande. Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, porque a gente fala muito da questão do indivíduo, mas o sofrimento da família, sabe? De um pai, de uma mãe que vê o filho entrando nesse processo e se sente impotente, porque pensa assim: o que eu vou fazer? Eu não tenho como, né, proibir de sair de casa, eu vou internar compulsoriamente, mas tem uma hora que ele vai sair, vai voltar a usar. Vamos tentar ver essa questão pela ótica da família, o quanto é difícil, né, Alexandre? Principalmente pensando, nós somos pais. Imagina a dor de uma família de perceber um adolescente, um jovem, adentrando nesse caminho e não saber o que fazer. Então, em termos de orientações, assim, o que a gente pode falar para esses pais? Bom, primeiro a gente entender que os humanos utilizam drogas desde quando? Desde os primórdios da humanidade. Né? Então, as drogas estão aí no nosso ambiente, né? E a gente precisa buscar estratégias para que
dentro do contexto educacional, os adolescentes, principalmente, entendam que esse processo, em algum momento na vida dele, eles vão ser expostos a essas substâncias. Né? E aí cabe a ele decidir, muitos vão usar por causa de pressão dos amigos, né? E cabe a ele decidir se vai utilizar ou não, e os malefícios que isso causa. Então, o primeiro ponto que eu entendo é que os pais precisam ter uma conversa aberta com os filhos, o diálogo, né, sobre esse risco. Perfeito. Esse é um ponto. Né? Não adianta você achar que não vai acontecer quando você viu, já aconteceu. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que, então, por mais que tenha, e pode acontecer dessa família ser uma família aberta, que tem esse tipo de diálogo, e aquela criança, aquele adolescente, hoje a gente vê os levantamentos, primeiro contato com substância, os levantamentos, os estudos que mostram, né, em média de 12, 13 anos, então é bem muito cedo, muito cedo, né? Muito cedo. Então, quando seu filho ou sua filha estiver indo para a festinha de aniversário do coleguinha, já é bom você alertar em relação a isso. Olha, se alguém lhe oferecer, exatamente, não aceite, não aceite, porque as consequências são essas. Exatamente. E infelizmente, às vezes isso acontece dentro da própria família, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Em relação ao álcool, principalmente, a gente estava falando sobre isso, por ser uma droga legal, muitas vezes esse álcool ele é oferecido dentro da própria família, pelos pais, principalmente para os meninos, né? A gente acaba tendo essa diferenciação, mas muitas vezes o pai já oferece ali uma cerveja para o filho quando o filho tem 13, 14 anos. Exatamente. E sem imaginar o quanto está prejudicando o desenvolvimento, inclusive, do sistema nervoso daquele adolescente. E esse contato precoce ele pode favorecer, né, que esse indivíduo mais facilmente entre naquele ciclo. Né? Então... Porque quanto mais cedo o início do uso, mais a probabilidade desse adolescente, uma vez adulto, continuar dependente da substância. Então, quanto mais precoce o início, maior a gravidade do transtorno do uso de substâncias, sem contar as consequências sociais, as consequências mesmo funcionais, né, do quanto esse adolescente vai ser prejudicado nos estudos e em todas as áreas da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do álcool, da gravidade do álcool, que é uma droga subestimada, por ser legalizado, né? Você tem dados assim que são bem alarmantes, né, Ale? Sobre o álcool, sobre a quantidade de pessoas que consomem álcool no Brasil hoje. A gente tem o último levantamento nacional feito pela Fiocruz, que é o terceiro levantamento nacional de uso de drogas psicoativas, que mostra que o álcool, as drogas lícitas, elas são mais amplamente utilizadas do que as drogas ilícitas. Né? Até por causa da disponibilidade. E aí a gente vai incluir álcool e cigarro. Né? E o cigarro está voltando forte aí por causa do comportamento de cigarros eletrônicos. E a gente sabe que a dependência pela nicotina, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Apesar de a gente ter algumas estratégias, mas ela é eficazes, ela é uma das mais difíceis de ser tratada. Quando a gente olha, por exemplo, dentro desse grupo de usuários, aqueles que se tornaram dependentes, então em torno de 1,2 milhões de pessoas no último ano da pesquisa se tornaram dependentes por alguma droga ilícita. Quando a gente vai para o álcool, todos aí, maconha, cocaína, crack, exatamente, tudo no mesmo balaio. Quando a gente vai para o álcool, esse número é em torno de 2,3 milhões, se não me falha a memória. Então, a gente vê que uma única droga, né, totaliza um volume de pessoas com transtorno de uso da substância, no caso o álcool, maior do que todas as outras ilícitas. E aí a gente tem um problema de saúde pública, porque nosso sistema de saúde não está preparado para receber esse volume de pessoas com essa doença crônica, como por exemplo a gente tem os programas para tratamento de hipertensão, de diabetes, né, que isso é muito bem estabelecido. E aí a gente também tem um contexto pejorativo, né, daquele indivíduo, dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes descriminalizam, né, aquele indivíduo que é usuário de substância, rotulam, infelizmente, e aí a gente tem um sistema aí que não sabe ainda lidar, né, por N motivos, com as pessoas que desenvolveram um transtorno. Né? Não consideram com a mesma seriedade do que os outros transtornos, né? Isso, porque às vezes o médico que está atendendo ali, ele consome álcool regularmente, ele acha prazeroso consumir o álcool. E às vezes ele não explica para o paciente a gravidade. Inclusive, gente, o álcool ele entrou para o grupo de substâncias carcinogênicas.
que causa câncer. Então não tem mais esse dado aí. Além da dependência química, você pode pesquisar sobre as substâncias que podem causar câncer, e o álcool ele entrou para o grupo dessa substância. Sobre a nicotina, só para a gente finalizar aqui, que a gente já está no final do nosso horário, o que a Alexandre falou sobre o quanto é difícil, né, e quem já lidou com alguém tentando parar de fumar sabe o quanto é difícil. Mas de todas as pessoas que fumam, 66% desejam parar de fumar. 44% não, já não tem nem esse desejo, mas 66%, ou seja, mais da metade, deseja parar de fumar. Mas desses 66%, apenas metade tenta. Então, olha a diferença entre eu desejar e eu tentar parar de fumar. Então, 66% desejam parar de fumar, 33% tentam parar de fumar e 2 a 3% conseguem parar de fumar. Olha como é preocupante. E aí fica o alerta aí para os jovens que começam a fumar o cigarro eletrônico achando legal porque está na moda e tem uma quantidade absurda ali de substâncias. Você vê a quantidade de fumaça que sai. E uma vez que você se torna dependente da nicotina, é difícil. E todos os danos à saúde que a gente já sabe, né, que a nicotina ela causa. Alexandre, obrigada assim, por estar aqui falando com tanta seriedade de um assunto de extrema importância como essa questão do transtorno por uso de substâncias, né? E por a gente abranger e passar além da questão da maconha, que é a droga mais consumida no Brasil, né? A droga ilegal mais consumida no Brasil é a maconha. Mas a gente falar também sobre o álcool, a gente falar também sobre o cigarro, né, essas drogas legais, e o quanto isso pode trazer realmente prejuízo à vida das pessoas e das famílias. Quantos casamentos já não foram destruídos, né? Porque como o álcool, primeiro, ele atua, apesar de ser uma droga depressora, né? Mas o primeiro sistema que ele deprime é o dos filtros. Aí a pessoa muitas vezes ela se torna mais agressiva, né? Com o uso do álcool, pode ser capaz de atos de violência que talvez não fosse. Claro que tem aquela questão já da personalidade, mas digamos que o álcool ele remove esses filtros. Por isso que é uma substância preocupante, e esses dados que você trouxe são bem alarmantes, esses dados. Falamos tudo? Não, né? Que tem tanta coisa ainda. Coisa, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de tratamento, né? Tratamento. Até pra gente, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas de forma resumida a gente pode falar um pouquinho, até porque a gente precisa dar resposta para aquela mãe, né, o que fazer, então, se o filho está nesse contexto, né? As clínicas de internação, elas serviriam somente na fase de desintoxicação? A gente tem algumas, tem dentro do SUS, né? Sim. Nós temos os CAPs, que é álcool e drogas, que é uma estratégia, né, que pode estar acolhendo aí o indivíduo dentro de uma estratégia de tratamento importante e eficaz, muitas vezes, né, para o indivíduo, apesar de a gente saber que a eficácia do tratamento em si ela é baixa por causa do índice de recaída, mas é um lugar para ir, né, que os indivíduos, normalmente usuários de substância, eles já foram abandonados muitas vezes pela própria família, exato, pelo contexto social, e eles não têm um lugar para ir, né, então ali vai ser um lugar que a equipe de saúde e social muitas vezes vai fazer esse papel de acolhimento e vai fazer o tratamento desse indivíduo. Acho que o ponto importante para a gente entender em que momento a intervenção ela é eficaz é quando o indivíduo atinge aquele estágio de ambivalência, né? O que é isso? É aquele indivíduo que começa a entender os prejuízos que a substância psicoativa causou socialmente. E aí ele está passível de intervenção. Até então é bastante difícil. Antes dele atingir esse estágio, é bastante difícil. Nesse estágio, ele está susceptível a intervenções. E aí entra a equipe de saúde, as clínicas de desintoxicação, as diferentes estratégias que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde, que pode auxiliar o indivíduo, depois da desintoxicação, por exemplo, ser encaminhado para o CAPS e fazer um acompanhamento ali com a equipe. Isso é uma estratégia, né, que a gente tem aí no nosso serviço de saúde e que pode ser utilizado dentro desse contexto. Mas esse indivíduo precisa repor o espaço que a substância
ocupou na vida dele vida quando ele dele. estiver em abstinência e tratado. E aí ele tem que buscar outras formas, né, de ativar esse sistema de recompensa para que ele não caia em recaída novamente, né? E aí ele pode buscar através de uma atividade física, da religiosidade, né, espiritualidade. Sim. Então tem outras estratégias que ele pode estar Obras artísticas. exatamente, Um trabalho buscando que ele ama, com propósito, um estudo. formas de aumentar a dopamina e que não seja Os baratos substância. naturais. Exatamente. os baratos Ouvir uma boa naturais. música. Exatamente. Né? Ou seja, aqueles prazeres que a gente falou, né? Isso, e que ele deixou de sentir prazer, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que é dependente da cocaína, ele chega numa festa, ele nem pensa, ele tá cheio de meninas lindas e ele nem pensa em estar com elas, ele só pensa em usar a cocaína. Ou seja, ela se sobrepõe, inclusive, ao desejo sexual. E dentro da sua fala, me lembrou um detalhezinho, é a percepção minha, tá? De que a conscientização sobre o problema e o desejo de mudança é maior do que todos os outros fatores dentro da dependência química. Então, se chega um paciente que usa uma substância há 1 ano e chega um paciente que usa uma substância há 16 anos, e a pessoa pergunta, né, qual é a maior probabilidade, né, qual que você consegue, que tem mais chance de conseguir realmente deixar de ser adicto, eu digo é aquele que quer. Aquele que deseja, aquele que tem consciência, que reconhece o seu problema e que deseja mudar. Não é o tempo, não é a quantidade. Então, isso também é uma mensagem muito positiva para quem está nos assistindo, de que não existe caso perdido nesse mundo da dependência química. O que existe é a sua conscientização sobre o problema e o seu desejo de mudar. E no sentido de conscientização, eu acho que a gente fez um papel importante aqui hoje, viu? De alertar para todos os riscos, né, desde o início até o estágio final da dependência. Obrigada, Lê. Obrigado a você, mesmo. mais uma vez, por estar aqui, né? Poder estar divulgando um pouquinho do que a gente faz na Universidade Estadual de Santa Cruz hoje, né? Que é um orgulho para a nossa região, a nossa universidade, e trazer um pouco dessas informações importantes à população. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, dá uma olhada lá no Instagram do laboratório, LAFAC. Isso, a gente está sempre produzindo conteúdos sobre essa temática, né, e divulgando um pouco o trabalho nosso dentro da instituição. Obrigada, já fica o convite para você voltar aqui para a gente falar sobre outra temática interessante e de interesse de toda a sociedade. E você que está nos assistindo, Ana Berta, né? Gratidão por ter permanecido aqui com a gente. E lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, cuide do seu coração e tente ser feliz todos os dias. Beijos. Estamos de volta e olha, antes de finalizar o nosso programa de hoje, tem uma informação, uma atualização do caso, então, que envolve um triplo homicídio aqui na cidade de Ilhéus, na Praia dos Milionários, na Zona Sul. O que se sabe até o momento é que um rapaz suspeito foi então interrogado, ouvido pela polícia, e ele então confessou o crime, confessou o triplo homicídio. Ele teria passado por uma audiência de custódia, confessado esse crime, e ele foi levado pela polícia, então, por um outro motivo, uma briga com o seu companheiro, que foi agredido violentamente e que está internado no Hospital Costa do Cacau. A gente fica no aguardo, então, para outras informações desse caso. Amanhã a gente volta com a matéria completa. O delegado Helder Carvalhal, que é o responsável por esse caso, ele não vai prestar entrevista à imprensa, no entanto, vai sim soltar uma nota. E assim que a nota estiver pronta, a gente também vai disponibilizar no nosso Instagram TV Play Oficial. Então amanhã a gente volta com muitas informações, não só sobre esse caso, mas diversos outros. E olha, hoje também tem TVI News à tarde, hein? Não esquece, TVI News à tarde. Então a gente pode trazer aí mais atualizações e informações sobre esse caso, tanto no programa de hoje, finalzinho do dia, quanto amanhã, tá?
tá? Então amanhã a gente volta aqui às 10 horas através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV a cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. E tem outra novidade, através também aqui do nosso canal do YouTube você consegue assistir não só ao vivo, mas também as nossas reprises. Por isso, um beijo carinhoso, fiquem com Deus, vem aí Alerta Cidade de Newton Santos e a gente se encontra amanhã, hein? Eu e você aqui na telinha da TVI. Tchau, tchau!